A Bienal do Livro teve a presença do Vasco em um livro sobre a história do Gigante da Colina. E agora vamos falar de literatura, até porque o Vasco esteve presente na Bienal. A Vasco TV veio até a Bienal do Livro no Rio Centro para conversar com Jorge Luiz Alves Bezerra, autor do livro Paixão da Gama. Confira como foi esse bate-papo. O moçoroense Jorge Luiz Alves Bezerra esteve na 16ª Bienal do Livro para uma noite de autógrafos de divulgação do seu livro Paixão da Gama, a maravilhosa história do Vasco. O livro, publicado pela Livraria Pontes, contém 640 páginas e conta a trajetória do Clube de Regatas Vasco da Gama, desde sua fundação, passando por seus grandes feitos históricos e sociais e também as grandes conquistas, tanto no futebol quanto em outros esportes, até os seus dias atuais. Comecei a escrever sem nenhuma pretensão, compilando os assuntos que eu encontrava em outras publicações, em sites, em revistas, em pôsteres. Muita coisa de época eu garimpei, Garimpei por todas as publicações que eu consegui, chegou às minhas mãos. Então eu fui juntando isso aí. E percebi que nas publicações que existem sobre o Vasco da Gama, muitas delas são incompletas. Elas tratam da história recente ou de algum fato interessante do passado. Jorge Luiz ainda destacou um trecho de seu livro que narra uma importante passagem na história do Vasco, mas que pouca gente conhece. É a questão do mascote que o Vasco teve na década de 40, 50, que poucos vascaínos conhecem. Hoje a gente tem na mente o mascote, o português, ou então o almirante, mas o corvo, Um corvo é uma coisa inusitada, mas o pássaro, o corvo, foi criado na década de 40 por um chargista que fez um desenho de uma caravela com os vascaínos navegando nessa caravela e no alto da caravela um corvo. E então isso virou uma questão de honra para os vascaínos da época, os diretores do Vasco, em conseguir um corvo, só que no Brasil não tem. Então eles importaram um corvo de Portugal. Essa história é bem interessante. Quem folhear o livro vai se interessar muito por essa história. Teve até carreata quando esse corvo chegou no Rio de Janeiro. É bem interessante. Por fim, o escritor, que é vascaíno fanático, deixou um recado para o torcedor do Gigante da Colina. Eu convoco todos a conhecerem a história do Vasco. Conheçam a história do Vasco, porque não tem como você amar aquilo que você não conhece. Então só você estar conhecendo, analisando, vendo a história do Vasco, como a história do Vasco é linda. E no domingo, Jorge Luiz Alves Bezerra acompanhou da tribuna de honra a partida entre Vasco e Atlético Paranaense. O escritor esteve no estádio a convite da diretoria e autografou um exemplar de seu livro Paixão da Gama, que ficará no Centro de Memória do clube. O livro foi presenteado ao vice-presidente de Relações Especializadas do Vasco, João Ernesto da Costa Ferreira. Para nós é uma satisfação não só receber uma obra dessa, como saber que existem vascaínos que se preocupam com a história, com a documentação dessa maravilhosa história, como disse aqui o nosso querido Jorge Luiz. E isso para nós é motivo de orgulho. Parabéns a Jorge Luiz e muito sucesso ao livro Paixão da Gama.